Por uma ética global de coexistência, a dimensão da vida, um paradigma. Proposta de paz de 2003, por Daisaku Ikeda. Desejo compartilhar algumas ideias e comentários por ocasião deste 28º dia da SGI, 26 de janeiro, aniversário de fundação da Soka Gakkai Internacional. Estamos no terceiro ano do século XXI, um momento em que as preocupações principais devem ser a cultura de paz e o diálogo entre as civilizações. Contudo, o mundo enfrenta um sentimento de crise que cresce ameaçando perigosamente regiões como o Oriente Médio e o Nordeste da Ásia, em gritante contraste com esses ideais de paz e de diálogo. Longe de estarmos livres do legado de guerra e violência que nos deixou o século XX, observamos que essas tendências ameaçadoras se aceleram e se expandem. As elevadas esperanças com as quais saudamos o novo século desvaneceram-se, substituídas por um sentimento dominante de frustração e desespero. Mais perturbador é o sentimento de que o mundo parece dar as costas ao diálogo. A boa vontade para comprometer-se e afirmar a vitalidade do espírito humano. Enquanto o mundo retém sua respiração, a grande maioria das pessoas anseia por uma solução pacífica para a crise do Iraque. Mesmo assim, por alguma razão, um ataque liderado pelos Estados Unidos é tido como inevitável. A respeito do conflito entre Israel e Palestina, o âmago das tensões no Oriente Médio, os ataques suicidas e as reações militares aumentaram desde o início do ano, gerando um círculo vicioso de força contra força. Acrescente-se a isso o aumento recente e dramático das tensões que cercam a Coreia do Norte. Uma detente vem evoluindo na Península Coreana há muitos anos. Encorajada pela política do Sol do ex-presidente coreano Kim Dae-jung, isso ficou bem claro quando Pyongyang anunciou, num ato de risco calculado, sua retirada do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares e do Acordo de Salvaguarda da Agência Internacional de Energia Atômica, e sua intenção de reativar seu programa nuclear. Estes acontecimentos me fazem lembrar da apocalíptica advertência feita à humanidade em diálogo que mantive há 30 anos com o Dr. Toynbee. O aspecto mais assustador da sociedade moderna é que o poder conferido pela tecnologia cresce em escala alarmante, alcançando uma taxa sem precedentes, enquanto o nível médio da conduta moral ou imoral dos seres humanos que hoje detêm este poder amplamente aumentado permanece estacionado, se é que não vem declinando. Estamos conscientes da grande diferença entre poder e padrões éticos de comportamento. Diferença essa que assumiu proporções dramáticas com a descoberta da técnica de fissão atômica. Não é difícil entender como, na era atômica, a humanidade pode cometer um suicídio em massa se não elevar o seu comportamento ao nível atingido pelo Buda ou por São Francisco de Assis. O Dr. Toynbee defendia que o padrão ético, a força do espírito verdadeiramente comprometido com a não-violência, incorporado por esses raros gigantes religiosos, não pode ser reduzir a conselhos de aperfeiçoamento inatingíveis, mas deve ser cultivado para enfrentar os monstruosos produtos da tecnologia moderna, como as armas nucleares. Contudo, baseado no estudo da história, ele era pessimista quanto à habilidade para tanto. As esperanças que tinha, ele as depositava na possibilidade de uma revolução na religião,
que poderia aperfeiçoar o mundo por meio de uma rápida e ampla transformação no coração e na mente das pessoas. Devemos ter em mente as palavras desse grande erudito, à medida em que a crise das armas nucleares e de destruição em massa cada dia mais se agrava. Venho afirmando com insistência que a missão da Soka Gakkai na sociedade é empregar o espírito que brota das profundezas da vida para lutar contra as forças do mundo, violência, autoritarismo, materialismo, que continuam a violar a dignidade humana. Em termos concretos, a essência dessa batalha espiritual está em jamais perder a fé na força das palavras, em permanecer comprometido com o diálogo em quaisquer circunstâncias. Isso é muito mais difícil do que parece. Cedo ou tarde, nos confrontaremos com o tipo de adversário que prefere a violência ao diálogo, o tipo de mal que nega a linguagem, que está na essência de nossa humanidade. É quando o nosso compromisso com o diálogo é mais severamente testado e sua verdade realmente comprovada. Lembro-me do frio exemplo de Adolf Eichmann, tenente-coronel das SS, que desempenhou um papel fundamental no Holocausto. Após a guerra, ele foi capturado na Argentina e levado clandestinamente a Jerusalém pelo Serviço de Inteligência israelense. Após o julgamento que atraiu a atenção mundial, Eichmann foi enforcado em 1962. Embora responsável por orquestrar atrocidades estarrecedoras, ele declarou na corte que simplesmente cumpria o seu dever, peça da máquina nazista, apenas seguia ordens. Uma recente peça de Masakazu Yamazaki analisa a interação entre Eichmann e Peter Malkin, agente secreto israelense que planejou a prisão. O tema questiona se Eichmann poderia se arrepender de seus atos. Mesmo às custas de violar as regras, Malkin tenta persuadir Eichmann a responsabilizar-se por seus crimes, apelando a seu senso de justiça. Na peça, Malkin insiste: "Eu quero palavras, dê-me suas palavras, por favor." Mas Eichmann jamais profere palavras de arrependimento. O drama identifica a diferença-chave entre o mal e a justiça. O mal não necessita que aqueles a quem destroem entendam sua natureza, enquanto a justiça não pode prevalecer sem ser compreendida. A justiça consiste na explanação. É preciso compreender o mal nas pessoas e a própria natureza do mal. A explicação e a compreensão só são possíveis pelo poder das palavras. Sem elas, a justiça e o bem são impossíveis. O personagem de Malkin, derrotado pelo silêncio de Eichmann, simboliza o quanto é difícil lutar sem desânimo na batalha espiritual. Mas essas dificuldades que deixaram Toynbee pessimista quanto às nossas perspectivas não devem sufocar nossa espiritualidade, por maior que seja o peso com que nos oprimem. Não devemos nos calar. Permitir que o bem seja silenciado é favorecer o mal. Se realmente somos homo loquens, o homem feito humano pela capacidade de falar, não devemos desistir do diálogo, não importa a magnitude da crise. Vamos continuar o trabalho de perfurar as muralhas da escuridão, sempre tendo em conta que leva tempo e sobrepor as emoções ao momento difícil. Devemos perseverar no diálogo com toda a força de nosso espírito, com a convicção vividamente expressa por Hemingway em O Velho e o Mar. O homem não foi feito para a derrota. Um homem pode ser destruído, mas não derrotado. É visível que os perturbadores acontecimentos envolvendo o Iraque e a Coreia do Norte estão direta e indiretamente ligados à guerra ao terrorismo.
deflagrada pelos Estados Unidos após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. Com a destruição do regime talibã no Afeganistão, a rede terrorista parece ter sido expulsa desse país, mas está longe de ter sido erradicada e há suspeitas de suas relações com os ataques na Indonésia, Rússia e Quênia e outros locais. Uma guerra travada contra uma entidade sem fronteiras e sem estrutura definida de um Estado soberano pode se arrastar para sempre. Que tipo de liderança é necessária nessa situação imprevisível e explosiva? Espera-se que o Japão faça mais do que simplesmente seguir a liderança dos Estados Unidos e que tome medidas autônomas de acordo com seu compromisso com os países aliados. Creio que a diplomacia japonesa pós-Guerra Fria chegou agora a um momento crucial. Sua capacidade para tomar decisões de maneira independente e responsável será testada pela forma como atuar frente às questões iminentes do Iraque e da Coreia do Norte, e pelo desafio maior de contribuir com a China e com nossos outros vizinhos do Nordeste da Ásia para a paz e a estabilidade na região. Entretanto, para melhor ou pior, a iniciativa de se resolver a atual emergência está nas mãos dos Estados Unidos, a única superpotência mundial cuja força econômica e militar não tem paralelo na história. Assim, devo expressar minha preocupação compartilhada com muitos observadores em todo o mundo sobre a posição de linha dura dos Estados Unidos, assumindo na luta contra o terrorismo um novo tipo de guerra ao defender ataques preventivos contra potenciais ameaças terroristas. Certamente, os ataques de 11 de setembro foram estarrecedores. Os Estados Unidos atraíram a simpatia da comunidade internacional, comprovada pela decisão dos países membros da OTAN de invocar o artigo 5º do Tratado de Washington, que define um ataque armado a um membro da aliança como um ataque a todos os membros. Essa medida jamais foi tomada, mesmo durante a Guerra Fria. Entretanto, os Estados Unidos e o Reino Unido, seu único aliado militar, lançaram-se a um ataque ao Afeganistão, desrespeitando o clamor por uma ampla cooperação internacional. O sucesso dessa aventura parece ter encorajado os Estados Unidos a dar as costas ao princípio da cooperação internacional, inclinando-se ao unilateralismo. Essa tendência já tomou lugar há vários anos, como se evidenciou pela rejeição dos Estados Unidos ao Protocolo de Kyoto contra o aquecimento global, pela retirada unilateral do Tratado Antimísseis Balísticos, pela recusa em participar do Tratado Abrangente de Proibição dos Testes Nucleares e pela decisão de não ratificar o Tribunal Penal Internacional. Crescem cada dia mais as críticas a essa posição, tanto dentro quanto fora dos Estados Unidos. O Dr. Joseph Nye Jr., ex-assistente do secretário de Defesa para Questões de Segurança Internacional e decano da Escola de Governo John Kennedy da Universidade de Harvard, é um dos especialistas que advertiram contra essas tendências. Dr. Nye, com quem tive o prazer de me encontrar em diversas ocasiões, considera que a força nacional consiste de dois elementos complementares. O hard power, que assume as formas da força econômica e militar, e o soft power, ou seja, valores e culturas, a habilidade de persuadir outros países a seguir o caminho que escolheu e de cooptar em vez de coagir. Ele defende que essa força militar é parte da resposta ao terrorismo. Mais importante ainda, isso requer diligentes esforços e perseverança a longo prazo, bem como uma cooperação estrita entre cidadãos de outros países para eliminar os ataques terroristas. Ele também afirma em O Paradoxo do Poder Americano: a força do século XXI consiste num misto de recursos hard e soft,
Nosso maior erro neste mundo seria cair numa análise unidimensional e acreditar que apenas investir no poder bélico assegura nossa força. Seus argumentos estão convencendo a todos aqueles que lutam contra a penosa incidência dos ultrajes terroristas. O terrorismo é absolutamente inaceitável. Até é possível que em certas emergências seja necessária uma resposta armada. Não se pode negar que essa atitude resoluta tem um efeito intimidador. Usando os termos de Max Weber, a rejeição total da força militar pode ser possível como uma ética de fins absolutos. Pessoal, mas não é necessariamente verdade que seja uma ética de responsabilidade, uma opção na área política. No caso do Dr. Ni, convém observar o fato que ele já ocupou uma importante posição no Pentágono. Acredito que para os detentores do hard power, sobretudo a força militar, produzirem qualquer resultado concreto sem cair no ciclo de ódio e retaliação, é necessário o uso da moderação e do autocontrole, verdadeiras fontes do soft power, e continuar a mostrar essas qualidades mesmo quando o uso do hard power é exigido pelas circunstâncias. O filósofo espanhol José Ortega y Gasset definiu civilização como nada mais do que a tentativa de reduzir a força em último recurso. O que aqui se refere como civilização é a qualidade de manifestar o autocontrole interior. Dessa perspectiva, é inevitável que se questione a distância entre as ações unilaterais dos Estados Unidos e os ideais universais que professam. Liberdade, direitos humanos e democracia, como o Dr. Ni salientou, são a essência mesmo do soft power e detêm o potencial de expandir ainda mais o magnetismo do país à medida que avança a era da informação. Acredito que seja do melhor interesse dos Estados Unidos, bem como de todo o mundo, que a única superpotência mundial exerça um autêntico autocontrole. Com relação à crescente crise iraquiana, uma ditadura com armas de destruição em massa é realmente temível. Ainda assim, as tentativas de se evitar essa grande eventualidade somente ganharão o sincero apoio dos povos do mundo quando os Estados Unidos reconhecerem honestamente serem os detentores do maior estoque mundial dessas armas. É preciso demonstrar o autocontrole de forma tangível. Por exemplo, pela disposição de apoiar e participar de um sistema universal de monitoramento ou por meio de medidas concretas e procedimentos para o desarmamento com o objetivo de posterior eliminação. Esses esforços são indispensáveis para assegurar uma persuasão moral. Um forte ímpeto para o hard power vem da globalização, em que as regras tendem pesadamente a favor dos Estados Unidos. Sob o slogan de liberalização e desregulamentação, a globalização favorece o capitalismo monetário e as altas finanças. A liberalização econômica provoca incerteza, riscos elevados e retornos financeiros consideráveis criam um reduzido número de ganhadores e uma grande maioria de perdedores. Até mesmo a posição dos ganhadores não é estável, pois devem continuar competindo até que, teoricamente, se tornem o último homem restante. Assim, a implacável globalização de mercados, na ausência de um sistema de segurança, tende inevitavelmente a criar um ganhador que leva todo o dinheiro do jogo. Nas sociedades em que uma grotesca disparidade de renda e desigualdade prevalecem, em que, por exemplo, 1% da população controla quase a metade da riqueza nacional, pouca atenção é dada às necessidades dos perdedores, sejam eles nativos ou estrangeiros. A deterioração da assistência aos outros, aqueles a quem consideramos afastados de nós, demonstra a perda do autocontrole e da liderança moral. Joseph Stiglitz
Nobel de Economia de 2001, viajou a muitos países e regiões prejudicadas pela globalização e examinou seus problemas quando era vice-presidente sênior do Banco Mundial. Ele nos adverte em Globalização e seus descontentes. Os atuais artefatos tecnológicos de guerra são desenhados para evitar o contato físico. Bombardear de 50 mil pés de altura garante que ninguém sinta o que faz. A administração da economia moderna é semelhante. Reunidas em um hotel de luxo, pessoas podem friamente impor políticas sobre as quais pensariam duas vezes se conhecessem o povo cuja vida está destruindo. Convém lembrar que o dinheiro é um meio e não um fim. É claro que desempenha um papel intrínseco ao facilitar a atividade econômica, criando bens e serviços, estimulando a produção e os investimentos. Mas sua função deve ser a de apoiar, não a de papel principal. O objetivo final deve ser sempre a vida das pessoas. O problema é que esse dinheiro é visto como um fim em si. Nos ensinos de Nichiren, o sábio budista do século XIII, cuja filosofia inspira as atividades da SGI, encontramos essa passagem. Mais valioso do que os tesouros do cofre são os tesouros do corpo, e os do coração são os mais valiosos de todos. A sensibilidade à vida, à morte, à dor e ao sofrimento dos outros, ou os tesouros do coração, é corroída quando o ser humano é banalizado. Num tempo dominado pela globalização, são os ganhadores e não os perdedores, os mais profundamente afetados por essa enferma insensibilidade à vida. Isso não sucede apenas na América. Considero-me privilegiado por contar o eminente economista John Kenneth Galbraith entre os meus amigos. O Dr. Galbraith foi uma das primeiras vozes a alertar contra os excessos da bolha da internet. Creio que é nosso dever atender o seu apelo pela necessidade de repensar nossos valores fundamentais. A economia, o total de bens e serviços oferecidos, não é a única medida do sucesso. De agora em diante, o sucesso deve ser medido pelos vários prazeres da vida e pelo grau de genuína felicidade. Os Estados Unidos são um povo de mente aberta e acolhedor, mas é grande a preocupação de que o tremendo choque dos ataques de 11 de setembro tenha desviado o país do caminho do entendimento, da compreensão e do consenso através do diálogo para a coerção da linha dura. As atrocidades do terrorismo indiscriminado não podem ser toleradas. Ainda assim, uma confiança irrestrita no uso do hard power em resposta ao terrorismo demonstra uma triste falta de visão. Ficar presos nos ciclos do ódio e da retaliação é nos rebaixar ao nível dos terroristas. É perder de vista o que Ortega y Gasset definiu como civilização e cair no barbarismo. No pior dos casos, isso provocaria uma divisão cataclísmica do nosso mundo. Será que escapamos dos pesadelos da violência e da guerra cometidos em nome da ideologia por todo o século XX, para hoje nos prendermos a um outro pesadelo igualmente insidioso? O caminho a seguir, creio eu, está no desenvolvimento de um paradigma da dimensão da vida, pelo qual possamos compreender nosso mundo e nos posicionar nele. Por dimensão da vida, refiro-me a um modo de pensar que nunca se desvia da escala humana. É simultaneamente uma sensibilidade para a vida e também para os detalhes do dia a dia da existência humana. Creio que esta é a melhor forma de responder aos desafios de nosso tempo. Fisicamente, o ser humano como indivíduo é pequeno, uma insignificante presença no mundo natural. Mesmo que a humanidade se extinguisse, o impacto da perspectiva da história da vida na Terra seria, no máximo, insignificante.
Nas palavras de Blaise Pascal, o homem não passa de um caniço, o mais fraco da natureza, mas sucede que é um caniço que pensa. E prossegue: eu não teria se possuísse mundos. Eu nada teria se possuísse mundos. Pelo espaço, o universo me engloba e me engole como um átomo. Mas pelo pensamento, eu compreendo o mundo. Compreender, como o francês comprendre, inclui os significados abranger e envolver, assim como entender e apreciar. Dessa forma, pensar não é usado no sentido estrito cartesiano, uma atividade intelectual que reduz tudo a componentes quantificáveis. Ao contrário, abrange as virtudes qualitativas da sensibilidade humana, bem como as atividades holísticas da vida, por meio tanto da mente matemática quanto da intuitiva, envolvendo todo o ser. É ao longo dessas frases que Pascal procura esclarecer aqueles modos de pensar que serviriam de base para a dignidade humana. Essa concepção tem profunda identidade com os ensinamentos do budismo, que salienta o equilíbrio apropriado entre o que se conhece como 6 sentidos. Rokon em japonês, Sadi Indriyani em sânscrito, os da visão, audição, olfato, paladar, tato e a faculdade da inteligência. Na tradição mahayana, as estruturas da consciência, incluindo os domínios considerados tipicamente como da subconsciência e além dela, são explorados em sua plena complexidade. Para os propósitos presentes, entretanto, basta notar que o budismo vê o equilíbrio atuante dos 6 sentidos como essencial para a plena e saudável realização de nossas atividades diárias. Isso salienta a ideia de que, pelo pensamento, eu compreendo o mundo, que serviu a Pascal de base para a afirmação da dignidade humana. Na tradição budista, isso é expresso pela seguinte frase: os 84.000 ensinos são o diário da vida de cada um. Em outras palavras, os diversos ensinos do budismo são todos eles uma descrição detalhada da vida interior de um único indivíduo. Para mim, essa é uma expressão magnífica do que me refiro como um paradigma da dimensão da vida. Qual a amplitude desse paradigma? Que normas de comportamento, padrões éticos e nível médio de conduta que Toynbee discutiu anteriormente são derivadas dele? Para esclarecer isto, gostaria de citar uma passagem dos escritos de Nichiren. Tudo o que está contido dentro de nosso corpo é modelado de acordo com o céu e a terra. O inalar e o exalar da respiração através das narinas é como o vento que sopra pelas montanhas e vales. O inalar e o exalar da respiração através de nossa boca é como o vento que corre pelos céus. Nossos olhos são como o sol e a lua. Quando se abrem ou se fecham, são como o dia e a noite. O cabelo em nossa cabeça é como as estrelas. Nossas sobrancelhas são como a estrela do norte. Nosso sangue flui como rios e correntes e nossos ossos são como gemas e pedras. Nossa pele e nossa carne são como a terra e o solo. E os finos pelos em nosso corpo são como a grama e as florestas que cobrem a terra. Os 5 principais órgãos correspondem aos 5 planetas no céu e às 5 montanhas sagradas da terra. Embora algumas dessas comparações possam parecer exageradas para a nossa sensibilidade moderna, esta passagem, de fato, descreve o que hoje denominamos ecossistema. A frase modelado de acordo
evoca relacionamento íntimo, inseparável e interdependente entre os seres humanos, a natureza e o cosmos. Especificamente, essa passagem sugere que, na medida em que os seres humanos são um caniço, eles jamais poderiam existir excluídos de uma estrutura de interdependência e interrelação. Isso até mesmo pode ser lido como uma advertência de que, quando agredimos o ecossistema, por exemplo, a poluição com plutônio e outros venenos, o impacto negativo de nossas ações retornará a nós de forma clara e nefasta. Quando Ortega y Gasset afirmou: "Eu sou eu mesmo e minha circunstância, se não a salvo, não posso me salvar", declarou em seu leito de morte. Ou quando Lawrence declarou em seu leito de morte: "Comece com o sol e o resto lentamente acontecerá." Eles estavam dando voz ao imperativo de que todos nós devemos prestar atenção de que não há um ser sem o outro, não há humanidade sem a natureza. Foi nesse mesmo sentido que o presidente fundador da Soka Gakkai, Tsunesaburo Makiguchi, fez esta declaração profética em sua obra de 1903, Jinsei Chirigaku, Geografia da Vida Humana. Esses nobres sentimentos como benevolência, boa vontade, amizade, gentileza, sinceridade e simplicidade não podem ser cultivados com êxito a não ser no interior de uma comunidade. Escolhi usar a frase "uma ética de coexistência", que foi o tema central do discurso que proferi na Academia de Ciências Sociais da China em 1992, para expressar a norma ética de tudo que venho propondo. Ela é um ethos que procura criar harmonia a partir do conflito, união. Ela é um ethos que procura criar harmonia a partir do conflito, união a partir da ruptura, e que se baseia mais no nós do que no eu. Indica uma intenção para encorajar o florescimento mútuo e as relações de apoio entre os homens e entre o homem e a natureza. Acredito que ao fazer dessa ética de coexistência o espírito solidário de nosso tempo, podemos encontrar os meios certos para fechar a fenda entre o poder e os padrões éticos de comportamento, questão de grande interesse para o Dr. Toynbee. Dessa perspectiva, não é difícil encontrar tendências atuais extremamente perturbadoras. O foco da atenção parece estar exclusivamente no poder. Quer este assuma a forma de armas nucleares, quer de armas biológicas, enquanto nenhuma atenção se dá às questões de ética e de valores fundamentais. Mas as armas de destruição em massa surgem dos sentimentos que o coração humano abriga. Assim, nossa única esperança de reduzir ou eliminar o terror que elas provocam encontra-se justamente na profunda transformação de nossa vida. Somente considerando fatores sociais mais abrangentes é que podemos ter alguma esperança de conter e abolir essas armas terríveis. Conforme Stiglitz observa, cuidar do meio ambiente, assegurar que o pobre tenha voz em decisões que os afete e promover a democracia e as relações comerciais justas são ações necessárias para obter os benefícios potenciais da globalização. Todas essas ações, obviamente, contribuiriam para eliminar as causas do terrorismo a longo prazo, mas nenhuma delas, ao meu ver, podem ser efetuadas sem uma ética de coexistência. Em uma era dominada pela força bruta e por comandos esbravejados, cheios de arrogância, falar de uma ética de coexistência pode soar como uma retórica vazia. Mas acredito que não podemos desconsiderar as palavras do ex-secretário do Trabalho norte-americano,
Robert Wright. As maiores preocupações dessa era de prosperidade, ele escreve, dizem respeito à desagregação de nossas famílias, à fragmentação de nossa comunidade e ao desafio de manter nossa própria integridade intacta. Essas preocupações são importante parcela da economia emergente que se igualam aos seus enormes benefícios, a riqueza, a inovação, novas chances e escolhas. Wright demitiu-se após um telefonema de seu filho queixando-se de solidão pela ausência do pai extremamente ocupado. A nova economia certamente expandiu o alcance da liberdade e de escolha pessoal, criando oportunidades para indivíduos talentosos e determinados a reunir vasta fortuna. Ao mesmo tempo, a comunicação eletrônica propaga-se rapidamente hoje em dia, transcendendo facilmente as estruturas do Estado soberano. Enfim, novas formas de comunicação podem ocasionar a deterioração e até mesmo a desintegração das formas tradicionais de organização social, como as corporações e escolas, comunidades locais e até mesmo famílias. Com a crescente importância dada ao indivíduo, o senso de pertencer e de se situar que o sustenta está sendo desmantelado, gerando profunda crise de identidade. Wright não rejeita a nova economia ou o desenvolvimento da sociedade da internet, mas ele está muito preocupado com a questão de como alcançar um modo de vida mais equilibrado em que as pessoas nunca são subjugadas ou se tornem instrumentos de sua própria tecnologia. O objetivo que ele persegue pode ser chamado de sociedade baseada na internet com face humana, seguindo o clamor de Stiglitz pela globalização com face humana. Esta é a questão. Se as mudanças que estão ocorrendo representam um avanço da felicidade humana, se seremos capazes de realmente apreciar a felicidade, ou então se permitiremos passivamente que essas tendências tomem seu curso natural. Compartilhando as preocupações expressas por Wright, não se pode visualizar o futuro com desenfreado otimismo. Um problema fundamental focalizado por Alex de Tocqueville. Em tempos democráticos, o que é mais instável no meio da instabilidade de tudo é o coração do homem. Ainda tem de ser tratado efetivamente. Além disso, a atual situação crítica do meio ambiente global nos faz uma severa advertência. Não devemos jamais nos esquecer de nossa real proporção humana, o fato de que dentro do contexto maior do ecossistema não passamos de um caniço, o mais fraco da natureza. Se perdermos de vista essa realidade, poderemos seguir o caminho dos mamutes, ou seja, da acelerada extinção. Nosso senso natural de dignidade humana reage com veemência contra a grotesca renúncia a um paradigma da dimensão da vida. Como protagonistas de uma ética de coexistência, respondemos com um aguçado senso de crise à péssima distribuição de riqueza em nosso mundo. Estima-se, por exemplo, que a renda de 1% dos habitantes mais ricos do mundo é equivalente à renda total dos 57% mais pobres. Ao mesmo tempo, se o consumo de energia per capita nos países em desenvolvimento aumentasse, digamos, para até metade do consumo das economias industriais avançadas, as reservas de energia deste finito planeta logo seriam esgotadas. Como então podemos permanecer indiferentes enquanto esforços para evitar o aquecimento global, como os do Protocolo de Quioto, estão sendo desrespeitados? Como podemos permanecer impassíveis diante das formas grotescas de guerra moderna, em que mísseis de milhões de dólares voam sobre a cabeça de pessoas que subsistem com apenas $1 ou talvez $2 por dia?
No início do século XX, o psicólogo e filósofo norte-americano William James apresentou um paradigma da dimensão da vida relacionado à questão de oposição ao militarismo. Ele apelava por um equivalente moral da guerra, formas de serviço público e de contribuição pela qual os ideais militares da coragem e da disciplina fossem transformados em crescente força das pessoas. Em todas as épocas, a guerra é sempre um acontecimento cheio de horror, mas hoje, com a autotecnologia bélica, não há espaço para este modo de pensar dimensionado na vida, nem mesmo por imaginação. É por meio desse reconhecimento sombrio que somos estimulados a aprofundar a consciência. Este processo constante de reconfirmação, o reconhecimento e a consciência de quem somos e do que estamos fazendo é que possibilita a criação de formas de autocontrole e autodomínio, os quais sozinhos garantiriam a liderança moral dos fortes e vitoriosos. É essa a esperança que abraço fervorosamente em relação à única superpotência do mundo, os Estados Unidos. Quando examinamos as desigualdades da civilização científico-tecnológica moderna de uma perspectiva desse paradigma da dimensão da vida, observamos que o equilíbrio entre os 6 sentidos mencionados anteriormente se perdeu. A capacidade intelectual dos seres humanos se expandiu assustadoramente, ao passo que se atrofiaram as capacidades sensorial e afetiva. Como temos observado, esse desequilíbrio sempre assume uma forma sombria de nossa resposta natural à vida e à realidade cotidiana. Essa sensibilidade natural é própria dos cidadãos comuns do mundo e é a base de nossa humanidade universal. O historiador Jules Michelet, a partir do estudo completo da história humana, em particular da história religiosa e espiritual, concluiu que o homem, em todas as épocas, pensou, sentiu e amou do mesmo modo. A solução é restaurar nossa sensibilidade à própria vida, nossa consciência palpável da realidade da vida diária. E nesse aspecto, acredito, as mulheres têm papel especialmente importante a desempenhar. Enquanto os homens tendem à elevação de sua capacidade intelectual e de abstração, em todas as épocas, as mulheres estiveram mais firmemente arraigadas na harmonia com o ecossistema natural. Ortega y Gasset descreveu o descontrole excessivo da civilização moderna como segue. O herói avança, impetuoso e certeiro, como uma flecha em direção ao seu glorioso alvo. Ao mesmo tempo, ele adverte que na chegada, o que o aguarda é nada mais, nada menos que a crise ambiental global. Circunstância, ele escreveu, ou seja, o silêncio que nos cerca. Ele foi uma pessoa de visão, percebeu que, embora a natureza seja silenciosa e reservada, tem profundidade, poder e capacidade tão vastas que escarnece da ingenuidade do esforço humano. Se não levarmos em conta o que ele nos diz, não seremos capazes de situar os horizontes de uma nova civilização. Foi esse discernimento que levou Ortega y Gasset à analogia de uma donzela para descrever o poder, a capacidade e a profundidade da natureza. Do mesmo modo que o feminino salvou a alma de Fausto da destruição, hoje, à medida que nosso glorioso objetivo de progresso material se enfraquece, torna-se cada vez mais claro que nossa única esperança de sobrevivência está na descoberta de formas de coexistência com o ambiente natural. Eleanor Roosevelt, que desempenhou um papel-chave na elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos, cujo 55º aniversário será comemorado este ano, deixou-nos essas palavras memoráveis. Onde, afinal, começam os direitos humanos? Nas pequenas comunidades, nos lares. Se esses direitos não tiverem sentido lá,
se esses direitos não tiverem sentido ali, não terão importância alguma em qualquer lugar. É no lar, berço das relações humanas e nas interações pessoais do cotidiano que se fortalecem a sensibilidade e a consciência dos direitos humanos, sustentadas por uma percepção da realidade da vida. E nem é preciso dizer que ninguém desempenha melhor esse papel do que as mulheres. Por todas essas razões, é que faz tempo defendo que o século XXI será o século da mulher. Em um livro cuja versão japonesa foi concluída no final do ano passado, discuti sobre a contribuição das mulheres com minha coautora, a futuróloga Dr. Hazel Henderson. Ela revela a razão da sua participação no movimento ambiental em Nova York em meados da década de 60. A maioria das pessoas que começou a trabalhar na campanha Cidadãos por um Ar Limpo era de mães. Como tínhamos consciência da grande tarefa que é educar crianças, nossa preocupação era garantir para elas o melhor futuro possível. O melhor futuro possível. A doutora Henderson recorda que essa era uma postura de valor humano, de dimensão da vida. Esse compromisso com as crianças foi o que levou o movimento a ganhar amplo apoio e a mudar uma realidade aparentemente intratável. De fato, as mulheres parecem ser mais bem dotadas de arte discreta. De fato, as mulheres parecem ser mais bem dotadas da arte discreta do diálogo de pessoa a pessoa. Por essa razão, é nessas trocas e nas interações da vida diária, como o ritmo constante do sol surgindo e iluminando cada dia, que a nova consciência é formada e permanentes valores são criados. Esse processo de transformação gradativa, em meio à continuidade e consistência da vida diária, apresenta total contraste com a violência das revoluções. James Wolfenson, presidente do Banco Mundial, considera que a verdadeira medida de sucesso para os projetos de desenvolvimento não está nos números ou nos dados estatísticos, mas no sorriso das crianças. Nesta perspectiva, ressoam as palavras da doutora Henderson. A doutora Henderson também clamava por uma mudança que ela chamava de economia do amor, cujos verdadeiros sinais seriam a felicidade humana em vez de simplesmente o produto interno bruto. Essa proposta nasceu de sua percepção de que o teoricamente correto não produz necessariamente na prática social o resultado desejado. A importância desse enfoque da dimensão da vida apoiada na percepção da realidade cotidiana tem sido reconhecida não só no setor econômico, mas também em outros campos, como o da paz e o da segurança. Em 2000, o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou por unanimidade uma resolução que pede aos países membros assegurar a crescente representação das mulheres em todos os níveis de tomada de decisões, para evitar, administrar e solucionar conflitos. Essa resolução foi mais tarde confirmada pelo documento resultante da Sessão Especial da Assembleia das Nações Unidas, Mulheres 2000, Igualdade de Gênero, Desenvolvimento e Paz para o século XXI. Essas medidas são melhor compreendidas à luz do enorme sofrimento enfrentado pelas mulheres como resultado de conflitos armados. O secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, declarou que a melhor estratégia para a prevenção de conflitos é expandir o papel das mulheres como pacificadoras. Acredito sinceramente que se essa consciência for estabelecida com consenso da comunidade internacional, poderemos ir além da simples prevenção de conflito e amenização das tensões. Em vez disso, poderemos de fato efetuar
uma transformação duradoura da atual cultura de guerra para uma nova cultura de paz. A seguir, gostaria de tratar de algumas medidas específicas que são necessárias se quisermos que a comunidade global do século XXI se dedique ao bem-estar dos indivíduos, dos cidadãos comuns do mundo. Muitas dessas medidas deveriam ser desenvolvidas nas Nações Unidas ou por intermédio delas. Antes, porém, precisamos nos preocupar com a deterioração da própria base do sistema das Nações Unidas, sua capacidade para funcionar como o único fórum universal de cooperação está corroído na proporção direta que germina o unilateralismo americano. Faz pouco tempo, desde o fim da Guerra Fria, durante a qual as Nações Unidas sempre estiveram paralisadas pelo poder de veto dos membros do Conselho de Segurança, que a ONU ocupou o palco central e começou a exercer seu potencial pleno. As Nações Unidas, porém, ainda têm de encontrar o equilíbrio entre o ideal kantiano de paz duradoura para toda a humanidade e os conflitos hobbesianos de estados soberanos. Sem esse equilíbrio, ficam vulneráveis às lutas de poder dos grandes competidores mundiais, como os Estados Unidos. Seu contínuo desafio é manter uma voz vigorosa que promova os interesses e as aspirações dos povos do mundo. Por não existir nenhuma outra organização capaz de atuar como sua substituta, são necessários esforços conjuntos para fortalecer seu sistema. Respeitar a opinião das minorias e ouvir igualmente as vozes das pessoas comuns, esses são pré-requisitos da democracia. Portanto, o fortalecimento das Nações Unidas é certamente uma escolha que corresponde aos princípios universais defendidos pela Constituição norte-americana. Gostaria de frisar aqui, uma vez mais, a importância do conceito de segurança humana, desenvolvido em vários fóruns nos últimos 10 anos. A Comissão de Segurança Humana foi formada em junho de 2001. Esta comissão prepara um relatório a fim de promover a compreensão pública do conceito de segurança humana e garantir que esta se torne uma ferramenta operacional universal para a formulação e implementação de políticas em toda a comunidade internacional. O relatório da comissão será publicado em junho deste ano. Um grupo de 36 pesquisadores da área de segurança humana discute essas questões e os frutos de seu trabalho foram reunidos como uma carta aberta sobre a segurança humana aos presidentes do CSH. Este relatório concentra 4 pontos de vista: a necessidade de atentar para as inseguranças do dia a dia, a necessidade de atender aos segmentos mais vulneráveis da sociedade, a necessidade de respeitar a diversidade e a necessidade de incentivar a reciprocidade. Isso reclama atenção aos problemas oriundos do militarismo e da globalização como ameaças à segurança humana. Há muito defendo e saliento todos esses conceitos e apoio totalmente essa pesquisa. O primeiro ponto que gostaria de examinar, da perspectiva da segurança humana, é o problema das armas de destruição em massa, essência das crises do Iraque e da Coreia do Norte. A esse respeito, gostaria de tratar de medidas que visam a evitar a proliferação e incentivar a redução e consequente abolição das armas nucleares, pelo grande perigo que representam e pela crescente dificuldade de seu controle. O periódico científico norte-americano Boletim dos Cientistas Atômicos anunciou no final do ano passado que o ponteiro dos minutos do relógio do dia do juízo final foi adiantado para 7 minutos antes da meia-noite. O periódico citou várias razões para isso, incluindo a abolição do Tratado Antimísseis Balísticos, que tem sido até agora a base da restrição das armas nucleares entre os Estados Unidos e a Rússia. O conflito entre a Índia e o Paquistão, ambos detentores de armas nucleares, a preocupação crescente quanto ao controle e administração de materiais físseis e a existência de grupos terroristas interessados em adquirir armas nucleares.
Recentemente, a situação se agravou com a declaração da Coreia do Norte de que não só está reativando suas instalações de armamentos nucleares, mas também se retirando do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Se essa situação persistir, não só os regulamentos de não proliferação que giram em torno do TNP serão abalados em suas raízes, mas a escalada militar será inevitável. Sombras perigosas seriam lançadas sobre os propósitos de controle de outras armas de destruição em massa, como as químicas e as biológicas. O relatório da primeira sessão do Comitê Preparatório para a Conferência de Revisão das Partes do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares de 2005, realizada em abril do ano passado, recomenda, primeiro, a promoção de medidas para assegurar que o Tratado Abrangente de Proibição de Testes Nucleares entre em vigor. Segundo, que Cuba, Israel, Índia e Paquistão integrem incondicionalmente o TNP. Terceiro, que a Coreia do Norte observe as ressalvas da Agência Internacional de Energia Atômica. Dos 4 países indicados, Cuba, em outubro de 2002, anunciou sua intenção de unir-se ao TNP e ratificar o Tratado de Tlatelolco, Tratado de Proibição de Armas Nucleares na América Latina e no Caribe. É vital para a causa da paz que as outras 3 nações, Índia, Israel e Paquistão, integrem o TNP urgentemente e que a Coreia do Norte renove sua participação. Isso só ocorrerá de fato se a comunidade internacional trabalhar em conjunto, apoiar e incentivar os esforços edificadores da confiança nas regiões envolvidas. Em relação à questão do Programa de Desenvolvimento de Armas Nucleares da Coreia do Norte, é grande a expectativa de que esta nação siga o caminho de Cuba, ou seja, que venha a participar de um organismo regional que proíba as armas nucleares como garantia de segurança, permanecendo ao mesmo tempo fiel ao TNP. Venho apelando insistentemente pela criação de uma zona livre de armas nucleares no nordeste da Ásia. Nessa região, nós já podemos contemplar a Declaração Conjunta da Península Coreana Livre de Armas Nucleares desde 1992, como também a Declaração da Mongólia de País Livre de Armas Nucleares, assinada no mesmo ano, e os 3 princípios não nucleares do Japão: não possuir, não produzir e não permitir a entrada de armas nucleares no país. Com base nessas declarações, acredito que devemos visar a uma Conferência da Paz no Nordeste da Ásia patrocinada pelas Nações Unidas com a participação da Coreia do Norte, para averiguar o futuro estabelecimento de uma zona livre de armas nucleares e encontrar iniciativas edificadoras da confiança nessa região. Atualmente, o único organismo de segurança regional da qual a Coreia do Norte participa é o Fórum Regional da ASEAN, Associação das Nações do Sudeste Asiático. Creio que teria considerável significado uma discussão focalizando especificamente o Nordeste Asiático, que inclua maior participação das Nações Unidas. No final do século XX, quase todos os países do Hemisfério Sul aderiram a acordos de abolição de armas nucleares. Esses acordos visam a garantir a segurança de cada país, não por meio da posse de armas nucleares, mas pelo fato de não possuí-las. Eles têm contribuído não só para beneficiar cada país envolvido, mas também para a segurança de todo o planeta. Esta é, com certeza, uma poderosa evidência de que essas medidas são uma opção política sensata. Nessas circunstâncias, gostaria de propor que um dos desafios da comunidade internacional no século XXI fosse estender essas iniciativas antinucleares também para todo o hemisfério norte. Já existem propostas para a criação de zonas livres de armas nucleares na Ásia Central e no Oriente Médio. Acredito que chegou o momento para aplicarmos medidas específicas nesse sentido no Nordeste da Ásia.
Mesmo que seja necessário tempo para que essas zonas livres de armas nucleares sejam reconhecidas, uma alternativa viável para a Coreia do Norte seria seguir o exemplo da Mongólia e venha a ser um país livre de armas nucleares. A declaração da Mongólia foi saudada pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Em 1995, as 5 nações detentoras de armas nucleares reafirmaram sua garantia de segurança de negação de que os países não detentores de armas nucleares que fazem parte do TNP não estejam sujeitos a ataques nucleares em relação à Mongólia. Se a Coreia do Norte tivesse a garantia que uma resposta similar, acredito que seria desimpedido o caminho para a declaração de uma nação livre de armas nucleares. Outro elemento essencial para a restrição de armas nucleares, junto com o TNP, é o CTBT. Lamentavelmente, o CTBT ainda não entrou em vigor, decorridos mais de 6 anos de sua adoção em 1996. Foi apresentada uma proposta permitindo que o tratado entre em vigor provisoriamente quando um certo número de estados a ratificar, dando início ao sistema de monitoramento internacional de teste nuclear. A fim de evitar que o ímpeto desse movimento para o desarmamento nuclear enfraqueça, creio necessário que esta proposta receba todo o apoio possível. Tendo em vista a Conferência de Revisão do TNP 2005, uma questão essencial para assegurar a não proliferação de armas nucleares é o controle de mísseis balísticos. Gostaria de pedir que o Código Internacional de Conduta contra Mísseis Balísticos, adotado em novembro de 2002, seja legalmente ratificado. Ao mesmo tempo em que peço pela consolidação de um código formal para a não proliferação das armas nucleares, gostaria também de recomendar com firmeza aos estados detentores de armas nucleares que realizem esforços específicos para abrir o caminho da redução e da eliminação das armas nucleares. Essa seria a expressão do espírito de autocontrole que faz tempo defendo como a essência de comportamento civilizado. Considerando que 2005 marcará o 60º ano do lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, proponho que seja realizada uma sessão especial da Assembleia Geral das Nações Unidas, da qual participem chefes de Estado e de governo de todo o mundo, dedicada à causa da abolição das armas nucleares. Desde a realização da 3ª Sessão Especial das Nações Unidas sobre desarmamento há 15 anos, não houve nenhuma oportunidade para um verdadeiro diálogo global sobre a questão da abolição das armas nucleares. Em maio do ano passado, o Tratado de Redução de Armas Estratégicas, Tratado de Moscou, entre a Rússia e os Estados Unidos, foi assinado em substituição ao Tratado ABM. Agora, este acordo bilateral é o único estatuto internacional para o desarmamento. Não existe outro tratado multilateral mais amplo capaz de promover reduções concretas nos arsenais nucleares do mundo. Na verdade, é mais do que tempo de dar passos com determinação para que neste novo século o mundo se livre das armas nucleares. Devemos enfrentar essa questão, da qual depende todo o destino da humanidade. Tendo pedido pela adoção de um tratado abrangente de abolição total das armas nucleares. Tenho pedido pela adoção de um tratado abrangente de abolição total das armas nucleares. Como primeiro passo para isso, peço aos estados detentores de armas nucleares que utilizem essa sessão especial para avançar nas negociações de um tratado de desarmamento nuclear. Esse seria o empreendimento inequívoco dos estados nucleares visando a eliminação de seus arsenais para alcançar o desarmamento total, feito no documento final da Conferência de Revisão do TNP 2000 há 3 anos. Além disso, encorajaria essa sessão especial a discutir a criação de uma nova agência das Nações Unidas dedicada a assegurar a rigorosa implementação do desarmamento nuclear, conforme consta no artigo 6º do TNP, assinado em 1968.
Abre aspas. Cada uma das partes do tratado compromete-se a encontrar de boa fé medidas efetivas para cessar, no mais breve tempo, a corrida armamentista e alcançar o desarmamento nuclear e negociar um novo tratado geral sob rigoroso e efetivo controle internacional. Fecha aspas. O Instituto Toda para a Paz Global e Pesquisa Política é um organismo inspirado na dedicação do segundo presidente da Soka Gakkai, Josei Toda, à paz, o qual declarou que as armas nucleares são um mal absoluto que ameaça o direito à vida de toda a humanidade. Durante a prévia para a Conferência de Revisão do TNP 2005, o Instituto Toda participará de um projeto em cooperação com outros institutos de pesquisa do mundo todo em apoio ao desarmamento nuclear e à abolição das armas nucleares. O segundo aspecto de garantia de segurança humana para todos é o confronto com a pobreza e a fome que ameaçam a dignidade humana. De acordo com o relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, chega a 2,9 bilhões o número de pessoas no mundo todo que sobrevivem com menos de $2 por dia, dos quais 1,2 bilhão é forçado a subsistir com menos de $1 por dia. E acredita-se que o número de pessoas desnutridas ultrapasse a casa dos 800 milhões. É dever da comunidade internacional encontrar os meios para dar fim a essa situação intolerável. Os líderes mundiais comprometeram-se a atuar nesse sentido na Declaração do Milênio das Nações Unidas, adotada há 3 anos. Abre aspas. Nós não pouparemos nenhum esforço para libertar os homens, as mulheres e as crianças das condições abjetas e desumanas de extrema pobreza. Fecha aspas. O projeto do Milênio das Nações Unidas contém várias metas a serem alcançadas até 2015. Essas metas consistem de 8 objetivos principais divididos em 18 alvos concretos e específicos, incluindo a redução pela metade do número de pessoas que vivem com menos de $1 por dia e das que vivem na inanição. Esses objetivos foram aprovados em várias conferências internacionais realizadas na década de 1990 e pela Cúpula do Milênio, realizada em 2000, e são conhecidos como Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Para que os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio sejam alcançados, será necessária a cooperação de todos os países. Além do mais, isso servirá como um forte símbolo da união da comunidade internacional. No entanto, no ritmo atual, 33 países, representando mais de 1/4 da população mundial, não conseguirão alcançar nem a metade das metas. O PNUD emitiu um relatório que conclui de forma contundente, abre aspas, se não houver uma drástica reviravolta, há a real possibilidade de que, daqui a uma geração, os líderes mundiais tenham de estabelecer novamente os mesmos objetivos. Fecha aspas. Em minha proposta de paz de 3 anos atrás, apelei para a criação de um programa equivalente ao Plano Marshall, mas com abrangência global. O Plano Marshall original, elaborado após a Segunda Guerra Mundial e no qual minha ideia se baseia, é um exemplo bem-sucedido de como os vitoriosos podem dar forma concreta ao poder do autocontrole. A verdade é que, mais do que nunca, necessitamos de esforços para incorporar esse espírito de autocontrole em escala global. Nesse sentido, recebi bem a decisão da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável do ano passado de criar um Fundo Mundial de Solidariedade. Essa ideia foi incluída no Plano de Ação da CMDS, o documento de implementação global, e oficialmente aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em dezembro de 2002. Será o primeiro fundo dirigido especificamente à erradicação da pobreza e à promoção do desenvolvimento social e humano, assim como o Fundo Global para o Meio Ambiente, criado após a Cúpula da Terra, realizada na Rio 92. Este é um fundo significativo por ser resultado de uma cúpula global. As Nações Unidas também estão publicando um relatório anual do secretário-geral apresentando o progresso em relação aos objetivos de desenvolvimento do milênio já alcançados.
Quanto a isso, gostaria de propor que sejam realizadas periodicamente cúpulas mundiais até 2015 para assegurar que os chefes de Estado e de governo de todo o mundo fiquem totalmente informados do conteúdo desses relatórios e para que fortaleçam ainda mais a cooperação internacional neste sentido. O intervalo para a realização de tais encontros poderia ser de 2 anos. Isso proporcionaria aos líderes mundiais condições de se reunir antes do início da Assembleia Geral das Nações Unidas, um fórum para discutir a paz e o bem-estar da humanidade no século XXI. Creio ser este um desenvolvimento amplo e cheio de esperanças. Essas cúpulas não teriam de ser realizadas unicamente na sede das Nações Unidas em Nova York. Na verdade, creio que seria preferível que se realizassem naquelas partes do mundo mais gravemente assoladas pela fome e pela pobreza. É essencial o apoio e envolvimento comprometido de pessoas de todo o mundo para que os organismos de cooperação internacional sejam fortalecidos. As Nações Unidas lançaram a campanha do milênio com o objetivo de criar um ambiente em que as pessoas possam expandir sua consciência global acerca dos objetivos de desenvolvimento do milênio, e através da qual várias organizações e entidades possam cooperar. A SGI endossa totalmente os objetivos dessa campanha e empreenderá com entusiasmo atividades que conscientizem as pessoas, realizando, por exemplo, exposições e seminários. Também nos sentimos felizes em contribuir para a criação de uma rede global de acadêmicos e pesquisadores, especialmente por meio das atividades do Centro de Pesquisa de Boston para o século XXI. No ano passado, por exemplo, o BRC publicou a obra Subvertendo a Ganância, Perspectivas Religiosas sobre a Economia Global, que examina as perspectivas para a justiça econômica global. Além da pobreza e da fome, uma das questões mais prementes que enfrentamos é a da reserva mundial de água doce. 40% da população mundial enfrenta atualmente escassez de água, sendo que 1,1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável. Aproximadamente 2,5 bilhões não têm acesso a condições básicas de saneamento e estima-se que mais de 5 milhões de pessoas morram todos os anos devido às doenças que vêm da água, número 10 vezes superior ao de pessoas mortas em guerras. O secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, declarou, abre aspas, nenhuma outra medida reduziria mais as doenças e salvaria vidas no mundo em desenvolvimento do que levar água potável e saneamento para todos. Fecha aspas. Esta é de fato uma tarefa urgente. Este ano de 2003 foi designado pelas Nações Unidas como o Ano Internacional da Água Doce. O terceiro Fórum Mundial da Água será realizado no Japão no mês de março. Creio que o Japão, como país sede desse evento, deve desempenhar um papel ativo fornecendo apoio tecnológico e pessoal especializado. O problema global da água foi um dos temas centrais da CMDS realizada no ano passado, ocasião em que o Japão e os Estados Unidos anunciaram uma iniciativa conjunta chamada de Água Limpa para o Povo. No passado, o Japão engajou-se ativamente nesse campo, ajudando mais de 40 milhões de pessoas no mundo todo a terem acesso à água limpa e ao saneamento básico. Com sua larga experiência, espero que o Japão exerça uma liderança significativa na questão das reservas de água. O terceiro desafio para a segurança humana, junto com o desarmamento e o desenvolvimento, é a criação de uma sociedade global em que todas as pessoas tenham acesso à educação. A educação não apenas nos capacita a viver uma existência realizada, como é também a base de qualquer esforço para edificar uma cultura de paz. Em conflitos arraigados em várias gerações, tais como os da questão entre israelenses e palestinos, a única esperança está num programa de educação contínua para os jovens. A Conferência Mundial sobre Educação para Todos, realizada em 1990 na Tailândia,
decidiu que a educação básica para todas as pessoas era um objetivo essencial para a comunidade internacional. Desde essa resolução, houve um aumento no número de matrículas de crianças em idade escolar. No entanto, ainda hoje, mais de 100 milhões de crianças têm o acesso negado à educação no nível fundamental e aproximadamente 1 bilhão de adultos, 2/3 dos quais mulheres, são analfabetos. Esses problemas foram destacados na sessão especial da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre a Infância, realizada em maio do ano passado, e na cúpula do G8 em junho. Nesses encontros foram reconfirmados os objetivos de assegurar para meninas educação básica universal e igualitária. Para a promoção desses objetivos, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, está coordenando uma campanha intitulada Educação para Todos. Além disso, esse ano marca o início da década das Nações Unidas para a alfabetização. Esta meta da educação para todos está em concordância com o pensamento de Tsunesaburo Makiguchi, primeiro presidente da Soka Gakkai e fundador da Educação para a Criação de Valores. De fato, Makiguchi dedicou a vida para fazer com que as pessoas e a sociedade realmente se tornassem capazes de se beneficiar da educação. Como já mencionei muitas vezes ao longo dos anos em minhas propostas de paz, na obra Jinsei Shirigaku, Geografia da Vida Humana, Makiguchi insistia para que a comunidade internacional entrasse numa era de competição humanitária, cujo objetivo é o cultivo do espírito de cidadania global e o esforço em prol da felicidade mútua e do benefício do próprio eu e do outro. Makiguchi foi também um dos pioneiros no esforço de estender a educação humanística a todo o Japão por meio da educação das mulheres e do estabelecimento de uma educação que sirva para toda a vida. Ele promoveu a realização de cursos por correspondência para mulheres durante os anos turbulentos da guerra russo-japonesa e em várias ocasiões propôs o estabelecimento de um sistema de educação de meio período em que os alunos teriam uma educação formal durante metade do dia e no tempo restante teriam acesso a experiências práticas no local de trabalho, enfatizando a importância de construir uma sociedade que valoriza o aprendizado para toda a vida. Josei Toda, segundo presidente e também educador, envolveu-se intensamente na educação à distância. Com o mesmo espírito desses dois grandes predecessores, tenho promovido a realização de programas de aprendizado à distância desde o início do planejamento da Universidade Soka. A divisão de ensino por correspondência da Universidade Soka tornou-se realidade em 1976 e tem hoje no Japão o maior número de inscritos e também a taxa mais elevada de formados. Construída com base nas tradições estabelecidas desde a época de Makiguchi, a SGI trabalha de forma consistente na promoção da educação básica. No Japão, por exemplo, seus membros jovens têm apoiado de forma regular as campanhas de alfabetização da UNESCO promovidas em vários países. Para citar apenas um exemplo de nossas atividades mundiais nesse sentido, os voluntários da Coordenadoria Educacional da BSGI proporcionam, desde 1987, a alfabetização de pessoas de todas as idades. Este trabalho foi oficialmente reconhecido pelo Ministério da Educação do Brasil. Além da educação para a alfabetização, cujo objetivo básico é melhorar as habilidades de leitura e escrita, aumentou nos últimos anos a consciência da necessidade de nova forma de educação humanística que incentive a coexistência criadora com o ambiente natural e que fomente a cultura da paz. Reconhecendo esta questão, nós, da SGI, propusemos a designação de uma década da educação para o desenvolvimento sustentável durante o processo preparatório para a CMDS. Essa proposta, que pretende promover uma educação que ajude na construção de uma sociedade global sustentável,
também foi incorporada no plano de ação da cúpula. A Assembleia Geral das Nações Unidas adotou em dezembro de 2002 uma resolução que instaura formalmente a década, com início em 2005. A educação ambiental para a paz e para os direitos humanos deve ser o âmago de uma nova educação humanística. Com a promoção desse modelo de educação que dê poderes a todas as pessoas em sua busca da felicidade e de um futuro melhor, podemos estabelecer as bases de uma nova era de esperança no século XXI. Há muitos anos que a SGI vem se engajando em atividades de conscientização das questões ambientais. Há muitos anos que a SGI vem se engajando em atividades de conscientização das questões ambientais, por exemplo, uma exposição sobre meio ambiente e desenvolvimento lançada na Cúpula da Terra, realizada no Rio de Janeiro em 1992, vem desde então sendo montada em diversos locais ao redor do mundo. Estamos determinados a dar continuidade à promoção da educação ambiental numa escala global. Nosso compromisso é assegurar o sucesso dessas décadas da alfabetização e da educação para o desenvolvimento sustentável com o máximo apoio e cooperação com as agências das Nações Unidas pertinentes e com as ONGs parceiras. Creio que o pilar da educação ambiental deve ser a Carta da Terra, esboçada graças aos esforços do Conselho da Terra e a qual demos nosso consistente apoio, diz a Carta. Abre aspas. Como nunca antes na história, o destino nos reclama um novo começo. A renovação é a promessa dos princípios da Carta da Terra. Reticências. Isto requer mudança na mente e no coração, requer novo sentido de interdependência global e de responsabilidade universal. Fecha aspas. Na busca de soluções para os problemas ambientais e a infinidade de outras questões que nosso mundo enfrenta, é essencial que cada indivíduo adquira esse senso de responsabilidade e de compromisso prático. Em 2002, a SGI colaborou com a produção de um documentário para o Conselho da Terra intitulado Uma Revolução Silenciosa. O filme destaca o drama de pessoas ao redor do mundo que entraram em ação para tratar das questões ambientais. Cidadãos que confrontam a escassez crônica de água na Vila Nimi, na Índia, que lidam com a poluição do lago Zemplínska Sirava, na Eslováquia, e os que combatem a desertificação no Quênia, são exemplos admirados de que cada indivíduo tem a capacidade de fazer a diferença. Em qualquer época, são os indivíduos de indomável convicção, coragem e paixão que têm superado o que parecia impossível para colocar em andamento as forças da mudança histórica. Mas a sociedade atual está impregnada de um sentimento de impotência. O que eu, um simples indivíduo, posso fazer? E de desesperança. Por mais que eu faça, nada vai mudar. As dúvidas atormentam nosso coração. Até mesmo os mais corajosos perdem a esperança quando enfrentam a realidade e o mundo se fecha sobre nós. Esse, na verdade, é o mal maior de nosso tempo. Em meu diálogo com o Dr. David Krieger, presidente da Fundação para a Paz na Era Nuclear, o fortalecimento do indivíduo tornou-se um dos nossos temas centrais. Ele sugeriu a necessidade de ir além da teoria da relatividade de Einstein e encontrarmos um novo teorema para a paz. Assim como a ciência revelou a existência da enorme quantidade de energia contida numa única partícula de matéria, devemos despertar para o fato de que a determinação na vida de cada indivíduo, a cada momento, contém o poder de transformar o mundo. Sou convencido de que o movimento pela revolução humana desenvolvido pelos membros da SGI oferece uma prova desse teorema. Não podemos permanecer passivos diante dessa realidade severa. Ao contrário, devemos confiar que o poder humano é ilimitado, que o dinamismo da mudança é invencível, quando as pessoas conscientes se unem e atuam de mãos dadas. A humanidade no século XXI tem a missão de comprovar essa verdade.